Se uma criança com dificuldade de aprendizagem estiver na sua sala de aula, como você pode ajudá-la? Eu sou Ednei Messias, psicopedagogo, pós-graduando em terapia ABA. E no dia 4, de janeiro, a nossa primeira aula, nós vamos estar discutindo, de forma bem categórica, quem é esse sujeito que chega diante de mim, dentro de uma sala de aula, com dificuldade de aprendizagem. Primeira questão, a nossa compreensão de que esse sujeito, ao longo da história, nos remete aos séculos e séculos passados, em que eles não tinham voz, não tinham vez, não eram tidos como sujeitos, como seres humanos ditos normais, eram deixados à margem, eram indesejáveis, eram muitas vezes mortos pela própria sociedade da época, unicamente porque eram diferentes. E aí eles, hoje, esses sujeitos continuam dando saltos de qualidade, pulando alegremente dentro da minha, da sua, da nossa sala de aula. E aí a gente se pergunta, quem são esses sujeitos que estão lá? Né? Qual é a história de vida que eles trazem? Ao olhar para ele, a gente o identifica como alguém feliz? Quais são a sua situação econômica, o seu nível economicamente falando? Né? Quais são as suas carências nutricionais? Né? Como ele se porta? Ele demonstra sofrer abuso sexual? Como é a história da própria família desse sujeito? Como foi o seu processo de escolarização? Em quantas escolas ele já passou? Né? Como foi a sua história de vida no ano anterior? Né? Essa criança, ele tem laudo médico? Ele passou por problemas psicológicos? Como é que foi a vida, a gestação, o parto dessa família, né? Da criança que chega diante da gente? Então, essas são questões que perpassam a necessidade da nossa reflexão. Quem é esse sujeito que está diante de mim? Esse é o primeiro momento em que a gente discute de forma bem categórica quem é ele que chega diante de mim com dificuldades de aprendizagem. Vamos ficar comigo, a gente vai continuar a nossa reflexão. Um abraço, até o tópico 2.